Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso online Ursinhos da Memória. E neste curso eu vou te ensinar como transformar roupinhas usadas por bebês em ursinhos super afetivos, gente. Essa é uma linda forma de eternizar lembranças em forma de ursinhos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te contar a origem dos ursinhos da memória. Essa ideia, pessoal, foi de uma artista britânica que se chama Mary. Ela teve essa ideia lá em 2014, quando ela tinha apenas 16 anos. Começou a confeccionar os ursinhos utilizando roupas de entes queridos, de pessoas queridas, e começou a publicar e a vender. E essa história, gente, se espalhou pelo mundo todo. E hoje, muitos artesãos ao redor do mundo todo aplicam o conceito do Memory Bear em seus ursos. Pois, gente, é uma peça extremamente afetiva, extremamente vendável. Pense para você ver, toda mamãe guarda a sua roupinha preferida como lembrança do nascimento do seu bebê. Então, gente, tá aí uma ótima oportunidade para você vender esses ursinhos. Você vai vender como uma eterna lembrança. Vai transformar a roupinha usada pelo bebê em um ursinho fofo para decoração. Eu duvido qual mamãe vai resistir a esses lindos ursinhos. Antes de começarmos a nossa aula, eu vou te passar informações importantíssimas para você começar a produção dos seus ursinhos da memória. Os moldes estão separados por tamanhos. Nós temos 4 tamanhos disponíveis lá na nossa apostila: PP, P, M e G. Creio que todos esses tamanhos vão ser suficientes para você fazer em todas as roupinhas de bebê. Eu já testei, pessoal, os moldes em 3 materiais diferentes. São eles: plush, malha de algodão e Microsoft. Eu acho que esses são os materiais mais utilizados nas roupinhas dos bebês. Por isso, eu já fiz os testes diretamente nas roupinhas para que caiba certinho quando você for fazer aí no seu ateliê. Lá nos nossos moldes, pessoal, nós já temos meio centímetro de margem de costura. E eu acho que isso é suficiente para que a gente possa fazer perfeitamente os nossos ursos. Como não temos tanto tecido para trabalhar, eu decidi colocar apenas meio centímetro. Mas se você quiser deixar um pouquinho, veja se vai caber antes de cortar. Eu vou te dar dicas muito valiosas para você executar com perfeição todos os ursinhos da memória. Prestem muita atenção em tudo que eu vou te contar por aqui. Coloque em prática. Não fique com medo, não tenha medo de errar, mas tenha sempre cautela em tratar uma peça tão especial da sua cliente. Quando você for fechar a venda com a sua cliente dos ursinhos da memória, primeiro você vai fazer uma sequência de perguntas para ela, para já ir triando se vai ser possível ou não fazer os ursinhos da memória. Você vai ter que perguntar se a roupa está em bom estado, se ela foi usada muitas vezes, se o tecido não tem rasgos, se a roupa está limpa, quantos anos tem a roupa, qual o tamanho da roupa. Peça de preferência fotos para você já ter uma análise antecipada do que você vai receber na sua casa. Através deste questionário você já vai ter uma análise se é uma peça boa para ser feito o ursinho da memória. Nem todas as peças vão ser aptas para ser transformadas em ursinhos da memória, principalmente se ela tiver tecidos muito finos ou então estiver em mau estado. Ao chegar a roupinha na sua casa, que deverá ser enviada pelo seu cliente, você vai realmente, de fato, analisar qual é a possibilidade de estar fazendo esses ursinhos da memória. Essa peça é uma peça que não tem preço, gente. Não há margens para erros. Cuide muito bem da roupinha da sua cliente. Transforme em ursinhos para ela guardar com muito carinho e amor. O intuito desse nosso curso, pessoal, é fazer os ursinhos da memória, né? Aplicando o conceito em roupinhas de bebês e transformando em ursinhos, mas você também pode fazer os ursinhos decorativos. Esse ursinho, por exemplo, eu fiz em Microsoft, não é feito de roupinha, mas fica lindo para decoração. Você pode também estar oferecendo esse produto para outras clientes que não têm filhos. Além do Microsoft, pessoal, também é possível fazer em feltro. Para fazer em feltro à mão, basta você tirar a margem de costura. É mais uma opção de venda para você fazer aí no seu ateliê. Sobre os tamanhos, pessoal, eu testei diretamente nas roupinhas de bebês.
Então, ó, o PP foi na RN, o P na P, o M na M e o G na G, certo? Mas, ó, dependendo da roupinha, dependendo da marca, essas roupinhas podem ter sim tamanhos diferentes. Então, às vezes uma P é grande, às vezes uma G é pequena. Então, às vezes, uma roupinha M pode ser feito um ursinho G e vice-versa. Preste bastante atenção nisso. O planejamento é de extrema importância para a execução perfeita dos ursinhos da memória. Faça com muito cuidado. Utilize sempre a caneta apagável. Se você ainda não tem a caneta apagável, ela é indispensável nesse projeto, pois não há margens para erros. Eu sempre estou falando isso, pessoal, porque a peça realmente tem um valor inestimável. Bom, pessoal, essas foram as dicas iniciais para você já começar a fazer os ursinhos da memória. Então vamos começar a nossa aula, porque eu já estou muito animado para ensinar tudinho para vocês. Vamos começar, pessoal, falando aqui sobre as roupinhas. Eu tenho aqui duas roupinhas. Essa aqui é do tamanho G, que tem muito tecido para ser trabalhado. E essa aqui é um tamanho M, então dá bastante diferença. Não vai dar para mostrar direito aqui para vocês na câmera, mas tem uma diferença bem grandinha aqui nos tamanhos. Então, consequentemente, os ursos serão de tamanhos diferentes. Vamos então começar a fazer a roupinha. Essa roupinha ela é o tamanho M, então nós vamos fazer, né, com o tamanho M que está lá na apostila. Lembrando que na apostila a gente já tem os tamanhos já pré-determinados. Claro, pessoal, que cada roupinha, né, ela é diferente e os ursinhos serão sempre únicos. Então, essa roupinha, por exemplo, ela tem essa parte de tecido extra, ó. Então, aqui eu teria ainda mais tecido para trabalhar, ó. Posso estar utilizando essa parte da frente, posso estar utilizando também essa parte aqui branquinha. Então, pessoal, para que eu fique com um tamanho mais ou menos padrão, né, sem essa parte extra aqui, eu não vou considerar essa parte de baixo azul. Então eu vou fazer os meus moldes em cima da roupinha sem considerar essa parte extra de tecido. Então vamos começar. Essa aqui, pessoal, é uma roupinha em malha, é uma malha não tão grossa, não tão fina, então esses moldes, gente, dá para fazer com muitos materiais, soft, microsoft, plush, malha, então assim, é muito versátil. Primeiro, nós vamos riscar todas as partes do molde M. Então lá na nossa apostila, gente, tem os moldes separados para cada tamanho de roupa. Como eu falei antes, eu não vou usar essa parte de baixo aqui para estar fazendo, né, com uma roupinha do tamanho padrão, sem detalhes. Só que uma dica, como essa aqui tem essa parte de tecido extra, você pode ver se vai caber o tamanho maior. Então isso, gente, você vai ter que ver na hora. Então eu já risquei aqui, ó, para eu não utilizar essa parte aqui de cima, nesse tom azul escuro, que eu vou estar usando essa parte aqui. Mas aí na sua casa você pode e deve usar cada pedacinho da roupa. Então, eu vou começar riscando os moldes. É muito importante, pessoal, vocês utilizarem a caneta apagável para fazer essa parte. Porque é aqui que você, se errou, você vai riscar de novo, você vai apagar com o ferro. Então, use sempre caneta apagável. Na parte escura, eu vou estar utilizando essa caneta aqui branca. É a caneta apagável branca. E nas outras partes, eu sempre uso essa comum, azul ou preto. Não tem segredo aqui, gente. Antes de cortar tudo, você vai medindo aí, você vai colocando o molde por cima e vai riscando, ó, aproveitando sempre todos os espaços da nossa roupinha, ó. Então aqui, ó, cabe certinho uma parte do meu rostinho. Então eu já vou riscar ele aqui. Vou encostar ele bem aqui embaixo, né, na barrinha aqui, na divisão da costura, para eu aproveitar toda essa parte aqui de cima. Caneta apagável, gente, é muito importante, porque se não der, se faltar, eu posso remanejar os moldes para testar novamente. Então sempre usem a caneta apagável. Aqui, gente, do outro lado da perninha, eu vou estar riscando a outra parte do rostinho. Essa parte aqui, ela é espelhada, então eu risquei uma aqui e a outra eu vou virar para riscar assim. Vou usar o mesmo espaço do lado de cá. Agora, pessoal, eu já vou analisando aqui qual outra parte que eu vou fazer. Então, é muito importante, pessoal, vocês observarem
quantas partes de cada uma você precisa riscar na roupa para não esquecer nenhuma parte, tá? Lá no nosso molde eu vou colocar a quantidade aqui também, já tá numerado com o tamanho aqui para você não se perder, e eu vou colocar também a quantidade que você precisa riscar de cada parte. Essa parte aqui de cima, pessoal, que tem geralmente um detalhe, um desenho, eu gosto de estar utilizando ela na barriguinha, que vai ficar um detalhe ali na barriguinha. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar o molde da minha barriga aqui em cima. Como ele é grande, ó, eu vou conseguir colocar as duas partes emendando lá na barriga. Então aqui, ó, eu vou pegar um pouco dessa parte de cima, né, que é a listradinha, e um pouco dessa parte de desenho aqui. Então, ó, eu vou colocar bem aqui em cima para eu utilizar. Eu vou seguir aqui. Claro, né, gente? Cada roupinha é diferente, então você vai analisar aí qual que é a melhor forma para você estar fazendo. Então, eu vou fazer esse de cá. E eu vou riscar ela espelhada. Eu vou seguir aqui, gente, o mesmo jeito, ó, para ficar bem igualzinho lá na frente. Então aqui, ó, eu vou riscar aqui, vou seguir a mesma listra aqui em cima e vou riscar aqui embaixo, ó. Então aqui eu já tenho duas partes da barriguinha, eu preciso de mais duas partes. Então eu vou colocar o fundo liso, eu vou colocar o fundo azul. Então eu venho aqui atrás e vou, ó, riscar já aqui na perninha as minhas outras duas partes da barriguinha. Então aqui riscado as duas barriguinhas espelhadas também, certo? Agora eu vou riscando aqui em cima as outras partes que eu preciso. Então, pessoal, os bracinhos também são 4 partes espelhadas. Eu sei, pessoal, que nem sempre vai dar para colocar as peças na mesma posição, mas tente encaixar aí para que todos fiquem na mesma posição do tecido. Mas saiba que não tem problema se você precisar virar alguma peça. Vocês vão ver, pessoal, que alguns moldes têm essas marcações, então quando tiver você vai marcar, porque nós vamos precisar delas para poder fazer o nosso ursinho. Então, pessoal, aqui eu já fiz todas as partes. Aqui as manguinhas eu vou utilizar para fazer as perninhas. Então aqui vai dar uma perninha de cá e uma perninha do outro lado. Faltou riscar o soladinho da perninha, então eu vou colocar aqui, que eu vou fazer a perninha listrada com a solinha azul marinho. Então vocês viram que ainda sobrou esse pedaço aqui, gente. Eu quero fazer a orelhinha listrada para dar um contraste com a cabecinha azul. Então eu vou tirar as orelhinhas aqui na minha golinha. Então, ó, eu sei que dá para fazer as orelhinhas aqui. Então, ó, eu nem vou precisar riscar elas aqui agora. Se eu quisesse fazer as orelhinhas azul marinho, dá para tirar a orelhinha cinza se quiser. Então, ó, é questão de programação para poder caber tudo. Só não esqueçam de riscar todas as partes, confere antes de cortar tudo. Aqui, pessoal, se sobrar, eu vou deixar um molde para vocês lá. Se sobrar espaço, vou deixar o molde do rabinho para a gente estar colocando lá no nosso ursinho. Então agora, pessoal, nós vamos começar a cortar a nossa peça. Já conferi tudo, tá todas as partes aqui. Então não esquece de conferir, gente. Tem que estar tudo certinho para não dar defeito, para não perder material. Essa é uma peça muito importante para cliente. Essa é uma peça que não tem jeito de substituir. Então prestem muito atenção nessas partes, né? Nessa parte de cortar, de riscar, para que não haja, né, nenhum problema aí. Então eu vou começar a tirar aqui, eu vou tirar essa parte aqui de cima primeiro. Sempre vocês vão tirando, gente, bem nas costurinhas, bem aqui em cima, aqui, bem junto das costuras, para aproveitar, né, para soltar bem direitinho a peça. Como eu disse para vocês, eu não vou aproveitar essa parte aqui do fundo também, que eu poderia estar utilizando, mas eu não vou utilizar ela. Essa parte de baixo eu também não utilizei, né? Para ficar como se fosse uma roupinha inteiriça, sem essa parte extra. Aqui, pessoal, se faltar pedaço, gente, dá sempre para estar desmanchando essas partes aqui, fazendo uma orelhinha, fazendo a solinha do pezinho. Então, sempre aproveite todas as partes. As manguinhas, pessoal, eu não vou desmanchar, que eu vou fazer a perninha aqui dobradinha já. Então, ó, se der para você fazer a perninha, você vai fazer igual eu vou fazer. Se não der para colocar a perninha na manga, vocês cortem normal para poder costurar. Então agora é só você finalizar, né? Recortar todas as partes, sempre com bastante cuidado. Na parte da barriguinha, não corte o vinco. Vamos deixar ele dessa maneira,
para facilitar. Vou te mostrar agora, pessoal, como eu vou riscar as perninhas e a orelhinha. Aqui eu tirei a gola, né? E vocês vão ver mais para frente que dá também para aproveitar a golinha e colocar ela inteiriça no ursinho. Porém, aqui eu não vou usar dessa forma. Eu vou riscar as minhas orelhinhas aqui para eu aproveitar essa parte aqui. Prestem bem atenção nessa parte. Como meu tecido aqui já está duplo e eu vou costurar por cima do risco. Então, gente, eu não preciso da margem de costura neste caso. Se você for recortar na roupinha, gente, sem estar duplo como eu vou fazer, você vai utilizar a margem de costura. Como aqui eu tenho margem para costurar em cima, eu vou cortar, deixar a marca de costura para cortar depois. Então, ó, eu vou tirar a minha margem de costura. Eu vou desmanchar esse pesponto aqui para eu ganhar mais um espacinho aqui. E vou riscar aqui, ó, seguindo a minha lista para ficar com as duas orelhinhas iguais. Então, gente, ó, na hora de costurar lá na máquina, eu vou costurar no risco e depois eu vou cortar em volta, deixando a margem de costura. Só façam dessa maneira se vocês já tiverem o tecido duplo dessa forma aqui. A mesma coisa vai ser a perninha. Como aqui eu tenho a manguinha, eu não desfiz ela, ó. Vai ser mais fácil para mim costurar no risco e depois tirar a margem de costura. Vou virar a minha manguinha, vou tirar a minha margem de costura. Vou repetir, gente, eu tô tirando a margem de costura porque aqui eu tenho a possibilidade de costurar no tecido dobrado e eu vou costurar no risco. Se você não for fazer dessa forma, não tire a margem de costura. Corte exatamente como está no molde. Então aqui, ó, eu vou encaixar aqui na minha listra. Eu vou aqui, ó, eu vou colocar bem reto aqui, ó, bem rente e vou riscar. Então, gente, lá na máquina eu vou costurar em cima do risco, no tecido já duplo. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Pronto, pessoal, agora que nós já temos todas as partes recortadas, desenhadas, nós vamos começar a costura do nosso urso. Temos aqui todas as partes da cabeça recortada, então nós vamos começar a montagem primeiro pela orelha. Então, pessoal, como esse tecidinho aqui é malha, é mais molinho e a orelhinha vai ficar caidinha demais, eu vou estar colocando aqui um pedacinho de feltro para estruturar essa orelha. Se você for fazer, né, se o material dessa roupinha for feito plush, Microsoft, esses tecidos mais grossinhos, não precisa colocar esse pedacinho de feltro. Então aqui, ó, tem duas camadas aqui, né? Ó, eu tô frente com frente do meu tecido e eu vou colocar uma aqui atrás. Lá na máquina de costura, eu vou costurar aqui, ó, vou começar daqui, retrocesso, vou virar aqui e retrocesso. A parte de baixo fica aberta. Feitas as costuras, pessoal, lembrem-se que eu não utilizei a margem de costura nesse molde. Prestem bem atenção nessa parte. Agora eu vou recortar, deixando uma margem. Aqui embaixo eu vou recortar no risco. E aqui do lado você vai deixar uma margenzinha. E agora nós vamos virar essa orelhinha. Ó, o recheio do feltro vai ficar lá dentro, ó. Então nós temos uma orelhinha bem estruturadinha aqui, que não vai ficar dobrando lá na hora que a gente for colocar no ursinho. Então, pessoal, agora nós vamos começar a fazer a parte da frente. Aqui temos duas partes, né? Tem frente, todas as minhas partes aqui estão com a frente virada para cima. Eu vou sempre costurar, né, do lado avesso da minha peça. Então, frente com frente, eu vou costurar sempre do lado avesso, que nós vamos sempre desvirar isso daqui. Lá no nosso molde, já falei para vocês, temos sempre marcações. Então, quando tiver essas marcações, vocês já vão colocar aqui no tecido. Ó, aqui eu já marquei aqui que é onde eu vou parar a costura, porque nós vamos utilizar aqui o focinho com trava, então a gente vai precisar dessa aberturinha aqui para encaixar. Primeiro, nós vamos unir essas duas partes aqui. Coloca sempre bem alinhadinho. Pode usar bastante alfinete para esse tecido, né? Para essa peça não escorregar, não soltar e não escapulir. Primeiramente, nós vamos costurar somente a parte da frente aqui da nossa cabeça. Vou começar a costura aqui embaixo e eu vou parar aqui nessa marcação
que eu fiz aqui, ó. Lembrando, pessoal, que aqui eu já tenho meio centímetro de margem de costura. Então, na hora de costurar lá na máquina, você vai observar, né, deixar esse meio centímetro de margem. Feita a costurinha, pessoal, eu deixei a margem aqui de costura, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar com a parte do meio. Essa parte aqui, pessoal, ela pode ser estampada também, que fica bonita. Então aqui, ó, nós temos essa parte aqui. Então, ó, sempre observando frente com frente. As marcações, pessoal, aqui, ó, eu já deixei lá para você. Então preste bastante atenção nessa parte como eu vou fazer. O meio aqui da minha peça, que é o meio da minha costura, eu vou colocar essa marcação aqui do meio. Essa marcação aqui do meio. Então eu vou colocar ela bem alinhada aqui, bem no centro, com as duas costuras. Eu vou dar um pontinho com a agulha e linha aqui, porque facilitou demais na hora de costurar, gente. Então, é obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Facilita muito? Facilita. Então, ó, faz aí que eu tenho certeza que você também vai gostar. Coloquei no meio aqui da minha costura e vou dar um pontinho aqui. Eu fazendo desse jeito não vai ficar torto, gente. Então, eu aconselho fazer. Depois, quando você pegar a prática e tiver, né, bem craque aí, às vezes você não precisa colocando só alfinetinhos. Então, eu tenho o meio, ó. Tá dando para vocês verem aí, né? E essas outras duas marcações nós vamos colocar aqui, ó, bem na emendinha aqui, ó, bem na onde que vira o nosso ursinho. Vou fazer mais um pontinho aqui, marcação com, ó, porque para vocês verem, ó, marcação com a lateral. A primeira marcação vem aqui no meio, a segunda marcação vem aqui na lateral e do outro lado também. Temos aqui essas partes presas, eu vou alinhar aqui, ó, porque quando eu for costurar na máquina, ó, essa parte aqui vai caber exatamente igual. Vou virar aqui e vou alinhar aqui, e aqui em cima, pessoal, eu vou colocar alfinetinhos. E essas partes, pessoal, elas encaixam perfeitamente. Então aqui é a parte superior do meu urso, e eu vou costurar aqui, né, com a minha margem de costura por toda essa volta aqui, ó. Nessa parte aqui do meio, gente, ela é arredondada, então na hora que for passar na costura, passa bem aqui, bem devagarzinho, para ficar bem bonita essa parte. Bom, pessoal, eu vou então costurar prendendo essa parte superior, né, o meio do meu ursinho aqui nas laterais. Eu vou costurar, pessoal, respeitando, né, aquela margem de costura que eu deixei lá para vocês de mais ou menos meio centímetro. Então você vai verificar aqui na sua máquina mais ou menos a distância lá de meio centímetro. Eu vou costurar aqui com um tom de linha azul claro para facilitar para vocês, mas quando você for fazer, você utiliza a linha na cor do tecido que você estiver costurando. Você vai ajeitando, pessoal, o tecido aqui, né, para que saia tudo certinho. Aqueles pontos que a gente colocou ajuda muito a não soltar do lugar, ao invés de usar os alfinetes. Aqui então, pessoal, temos a costura feita prendendo as duas partes. Eu vou desvirar ele aqui para vocês verem como fica. Já vai dando um formatinho da carinha do nosso urso. Vou desvirar ele porque nós vamos trabalhar do avesso ainda. Vamos agora fazer a parte traseira da cabeça, que são essas duas partes aqui. No nosso molde, pessoal, você vai ver lá que a gente tem a setinha de onde é o meio do molde, é o centro, onde nós vamos fazer a primeira costura. Então, ó, segue essa marcação aqui ou faça com caneta apagável, frente com frente. E eu vou costurar o meio da nossa cabeça. Pode colocar alfinete e pode costurar, respeitando, né, aqui a margem de costura. Costurinha feita, pessoal. Vejam que eu sempre estou mantendo a distância ali da minha margem de costura. Então nós temos
essa parte aqui que vai ser o fundo da nossa cabecinha. Nessa parte da frente, ó, veja que eu estou do avesso da minha peça. Aqui, ó, onde que é o início aqui do meio, né, das duas laterais, nós vamos colocar as orelhinhas. E olha como a gente vai colocar. Ó, tô pondo por dentro da peça e eu vou passar uma costurinha lá na máquina para prender aqui, para não soltar na hora que eu for costurar tudo. Você pode colocar alfinete? Pode sim, mas eu gosto de passar uma costurinha reta aqui porque aí fica preso e não solta. Começa aqui, ó, bem na emenda, você coloca aqui e a outra do lado de lá. Ficou preso aqui, ó, as orelhinhas do nosso ursinho. Agora nós vamos fixar a parte traseira. Lembram que lá no nosso molde, que eu já mostrei para vocês, tem várias marcações. Então, ó, já tenho marcado essa marcação aqui do meio da minha cabeça. Eu marquei aqui, ó, e eu vou colocar frente com frente, vou colocar a emenda do fundo da minha cabeça, bem exatamente aqui alinhado com essa marquinha. Pode dar um ponto aí se você preferir, ou então só usar o alfinete e vai, ó, alfinetar para as laterais. Essa cabecinha, gente, ela tem exatamente o mesmo tamanho. Tem que encostar certinho lá no final da cabeça. E eu vou agora costurar prendendo a parte de trás na parte da frente. Ó, vou fazer essa costura aqui. Ó, e temos a costura feita e vamos agora desvirar a nossa cabeça. E agora nós já vamos aplicar o focinho, que eu estou utilizando aqui, focinho com trava, pessoal. Eu gosto de utilizar, gente, essas travinhas aqui, que essas travinhas veio, né, com os meus focinhos. Porém, eu acho elas muito largas aqui, principalmente nos menores tamanhos. Então eu gosto de cortar um pouco aqui, ó, antes de estar colocando lá no focinho. Eu acho que assim fica bem melhor. Eu tiro a beiradinha aqui, ó, de acordo com o tamanho do focinho e aplico lá. Eu estou utilizando aqui os tamanhos diferentes, eu vou estar colocando para vocês exatamente o tamanho que eu utilizo lá na nossa apostila. Para colocar o focinho, agora nós vamos usar aquele buraquinho que a gente deixou lá no início, ó. E ele é a conta exata para eu encaixar o meu focinho. Ó, vai ficar bem justinho, você encaixa ele aí e vamos prender com a trava. Então, com o focinho aqui para dentro, ó, eu vou agora aplicar a minha trava. Cabeça pronta, pessoal, e vocês viram que eu utilizei os focinhos plásticos para os ursinhos. Mas se você não tiver os focinhos, você pode estar fazendo bordado. O bordado você vai fazer após o ursinho estiver cheio. Fica bem bonito também no bordado, porém o meu gosto pessoal é que fica mais bonito com o focinho de plástico. Lá na nossa apostila, pessoal, eu tenho separado por tamanho de ursinho qual focinho e qual olhinho foi utilizado. Se você quiser usar o mesmo padrão que eu, dá uma olhadinha lá e compre no tamanho já certinho. Ou você pode utilizar aquele que você já tem aí, mas prestando atenção se vai ficar proporcional. Vamos começar, pessoal, fazendo agora o nosso corpinho pela parte da frente. Vocês viram lá que na hora de recortar, eu já deixei bem próximo aqui, porque esse desenho se dividiu, né? Ele é um desenho grande, não caberia todo numa parte só. Mas vocês podem ver que a maioria dá para colocar num lado só do corpinho. Então eu dividi dessa forma aqui, não cortei essa parte aqui, nós vamos deixar ela inteira. Só que nós vamos agora, ó, como eu risquei na frente desse tecido aqui, para facilitar, para eu visualizar o desenho, eu vou agora com o meu molde, vou riscar essa parte no verso. Você vai fazer isso com as 4 partes. E lá na máquina agora nós vamos costurar fechando essa aberturinha aqui. Dobra e passa a costurinha. E nós vamos ter esse aspecto aqui que vai fazer, né, essa dobrinha na barriguinha para ficar mais gordinho. Então, pessoal, a de trás eu fiz a mesma coisa. Não vou cortar essa parte aqui, vou deixar ela aqui dentro mesmo. Nós vamos fechar da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês verem. Ó, nós vamos fechar primeiro a parte central do nosso corpo. Então, ó, frente com frente, e nós vamos costurar, pessoal, essa parte
todinha aqui até aqui embaixo, seguindo lá aquela nossa margem de costura. Na parte do fundo, pessoal, frente com frente, nós vamos fazer uma pequena diferença. Lá no nosso molde, a gente tem a marcação da abertura. Eu vou deixar essa aberturinha aqui, ó, mais ou menos 2 dedos. Eu vou costurar, ó, retrocesso aqui. Vou parar aqui, retrocesso, vou deixar essa abertura, retrocesso e retrocesso. Aqui nós vamos ter essa abertura por onde nós vamos desvirar o nosso ursinho. Agora, pessoal, nós vamos unir as partes do corpinho. E eu vou colocar frente com frente, ó, alinhando aqui o centro e vou costurar por toda a volta. Pode colocar alfinetes. Então, gente, ó, eu vou costurar prendendo toda essa volta aqui. Agora, pessoal, nós vamos costurar a cabecinha no nosso corpinho. Prestem bem atenção. Eu estou aqui com avesso do meu corpo. Estou aqui com o direito da minha cabeça. Parte da frente com parte da frente. Olha, vou colocar a minha cabeça dentro do meu corpo dessa maneira aqui. Frente do urso com frente do meu corpo. E eu vou, ó, alinhar todas as 4 costuras que vai bater certinho. Coloquei aqui, alfinetei. Se quiser pode fazer aquele pontinho também, mas aqui eu achei que não precisou tanto. E agora, pessoal, nós vamos costurar lá na máquina toda a volta dessa cabeça, prendendo a cabeça no corpinho. Eu gosto de começar, pessoal, aqui pela parte de trás. Costura feita, pessoal. Agora, pelaquela aberturinha que nós deixamos lá atrás do corpinho, nós vamos desvirar. Ó, você vai puxar aí com cuidado a nossa cabecinha e desvirar. Olha só como o nosso ursinho já vai tomando forma, gente. Por esse buraquinho aqui agora, pessoal, nós vamos colocar o enchimento. E essa etapa é uma etapa que vai ser muito importante, porque é aqui que você vai colocar a quantidade ideal para ele não ficar murcho. Tem que colocar uma boa quantidade e você vai colocando o enchimento e vai moldando toda a cabeça e corpinho do ursinho. Nunca economize no enchimento, gente. Eu sempre falo isso para vocês nas nossas aulas. O ursinho já tá cheinho, gente. Tá com uma textura muito boa, tá firme, não tá murcho. Eu consegui dar a forma perfeita para ele, que eu consegui à medida que eu fui colocando o enchimento, né, gente? Você vai apertando e pressionando e moldando para que fique um urso bem bonito, tá? Aqui, pessoal, nós vamos agora fechar com um pontinho invisível. O ponto invisível fica bem discretinho, gente. Então faça com muito carinho. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui, se sobrar material, como eu já falei antes, você pode estar fazendo um rabinho aqui para colocar no nosso ursinho. Eu peguei aqui, pessoal, a parte da golinha que sobrou ali, que eu fiz as orelhinhas. Não é obrigatório, é opcional, mas fica fofinho. E também vai ficar por cima, né, da nossa costurinha aqui. Aqui é bem simples, basta você recortar o tecido, alinhavar e encher. Deixa o rabinho bem redondinho, gente, ó, tá bem cheinho também. E você vai aplicar aqui em cima da nossa aberturinha. Você pode colocar com cola quente e depois vir aplicando com o ponto invisível, ou então só colocar com o ponto invisível. Então nosso corpinho tá pronto, pessoal. Eu gostei muito desse resultado, esse molde, gente. Eu testei muito até chegar nesse resultado. Então faça com muito carinho, siga todas as dicas que eu te dei, que vai sair o corpinho exatamente como esse. Agora vamos continuar com as outras partes para a gente terminar de montar o nosso ursinho da memória. Vamos agora fazer a perninha. Como eu mostrei para vocês, pessoal, eu risquei aqui, né, na minha manga já dobrada. Então eu tirei a margem de costura porque eu vou costurar no risco com o meu tecido duplo. Agora, pessoal, vocês vão fazer, né, as marcações aqui. Eu tenho aqui as marcações de onde nós vamos deixar a abertura para desvirar. Então, ó,
a mesma coisa, eu vou riscar, né? E na hora de costurar eu vou fazer o retrocesso aqui, vou passar por toda a volta, vou parar aqui. A parte de baixo vai ficar toda aberta. Aqui depois nós vamos completar esse pedacinho aqui com o retrocesso no início e no final. Aqui, pessoal, eu fiz uma outra coisa para demonstrar para vocês com o molde, para você ver como que vai ser feito com o molde recortado. Bruno, eu não fiz na manga, então eu risquei com o molde, tem a margem de costura, ó. Então é a mesma coisa, ó. Você vai também marcar ali a posição e costurar em volta. Agora, pessoal, eu vou lá para a máquina para a gente costurar essa perninha aqui. Costurado aqui, agora nós vamos recortar. Aqui embaixo nós vamos recortar em cima do risco. E nas laterais nós vamos deixar a margem de costura. Agora nós vamos colocar a nossa sola. Como nos moldes nós temos as marcações que eu já deixei marcado aqui. Então, ó, eu vou colocar, alinhar, né, essa marcação aqui com a emenda do meu tecido. Ó, pode dar um ponto aqui se quiser, pode dar um ponto. Pode colocar com alfinete, fica ao seu critério. E agora você vai ajustar aí toda a volta da nossa patinha. Ó, vou colocar uns alfinetinhos aqui, que na hora que eu for costurar lá na máquina, eu vou soltando esses alfinetes. E a patinha também, gente, vai encaixar perfeitamente na sola. E nós vamos agora costurar fechando toda essa parte aqui. E eu gosto, pessoal, de costurar pelo lado de cima aqui da perninha. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui, né, no avesso do meu tecido e aqui eu tenho frente com frente, porque depois nós vamos desvirar. E aqui, pessoal, nós já temos a nossa perninha costurada. Nas voltinhas você pode fazer uns piques, né? Cuidado para não cortar a costura. Isso aqui, às vezes, dependendo do tecido, vai facilitar na hora de desvirar e fazer as curvinhas para ficar bem bonito. Vamos desvirar aqui pela aberturinha lateral que nós deixamos. E por essa aberturinha lateral, nós vamos colocar o enchimento e vamos fazer o ponto invisível fechando aqui. Bom, gente, a perninha tá pronta, tá bem cheinha, ficou muito bonita, tá bem redondinha aqui embaixo. Coloquei bastante enchimento, tá bem durinha. E agora nós vamos fazer o bracinho, que é a mesma coisa. Nós vamos riscar, né? Aqui eu risquei os moldes separados, como vocês já viram. Fiz a marcação aqui da abertura onde que eu vou fazer, que tá lá no nosso molde. Basta você seguir as minhas marcações que eu deixei para vocês e nós vamos costurar seguindo, né, a margem de costura. Bracinho costurado, nós vamos também fazer alguns piques, principalmente nessas partes mais arredondadas. Cuidado para não acertar a costura, gente. É só para abrir um pouco aqui e facilitar, né? E fazer com que o redondinho lá fora fique mais bonito. E nós vamos desvirar pela aberturinha que nós deixamos. E por essa aberturinha aqui nós vamos colocar o enchimento e vamos fechar com ponto invisível. Fica assim, tá bem cheinho, tá bem durinho também. E agora nós já podemos continuar com a montagem do nosso ursinho. Vamos começar a montagem aqui do nosso ursinho pelos olhos. Aqui, pessoal, eu estou utilizando para os olhos botão com pé. O tamanho do botão tá lá na nossa apostila para você, né, comprar igualzinho. Nós vamos utilizar agulha, essas agulhas grandes, né, que chamam de agulha de boneca, para poder estar finalizando o nosso urso. Com ela é muito mais prático de você fechar, né, você costurar. Se você não tem, é muito importante você estar adquirindo. Essa aqui tem 12,5 centímetros, então é o ideal para a gente estar fazendo. Eu não gosto muito de como fica os olhos, né, a cabeça do ursinho, se você aperta os olhos para dentro. Eu acho que diminui muito a cabeça dele, eu não gosto. Primeiro, pessoal, para fazer os olhinhos, você vai fazer um risco, né, marcar aqui bem próximo a esse detalhe aqui, que é essa curvinha que a gente fez. Então a gente vai marcar a posição dos olhos. Então, com uma caneta apagável, você vai marcar onde que vai ser colocado os olhos. Posiciona, né, os olhinhos.
ver se tá certinho. Você também pode usar a agulha para marcar, ó. Você faz assim e dá para ver certinho onde que vai ficar os olhos. Já pega a caneta aqui e já marca aqui com a agulha também, é uma dica. Eu vou marcar aqui, ó, um dedão meu, né, largo aqui, da minha costura aqui no pescoço. Eu vou fazer um ponto aqui embaixo. Lembrando, gente, que sempre esses tecidos sempre serão bem delicados, então tome muito cuidado sempre nessa hora de fazer essas costuras aqui. E outra coisa, eu tô utilizando aqui, pessoal, a linha pesponto, que é uma linha bem grossa, para poder segurar bastante esse urso aqui e não ter problema de arrebentar. Você pode usar também a linha pipa, que é também muito resistente e não vai arrebentar. Fiz um pontinho aqui. Você vai sair aqui, onde nós fizemos o ponto, e nós vamos sair no primeiro olho, do lado de lá, ó. Então eu vou cruzar essa linha do braço do lado de cá para o olho de cá. Vou, ó, fazer, né, mais ou menos aqui, ó, pulando meio centímetro aqui para dentro e vou voltar para o meu primeiro ponto. Então sair aqui no bracinho, vou puxar, ó. Quando eu já puxo assim, o olhinho já vai formando ali e você pode perceber que ele não vai afundar tanto, ele vai ficar mais para trás. Ele não vai ficar, né, tão próximo aqui, como se eu fizesse ele assim, né, ó, apertando somente aqui em cima. Vou fazer isso aqui, vou puxar um pouco, ó. Vou voltar lá para cima, lá no mesmo furinho que eu saí, ó, mesmo buraquinho. Vou puxar, ó, já vou ajeitando. E vou passar por dentro da argolinha do meu olhinho. Volto lá para trás, volto lá para baixo, ó, debaixo do meu bracinho. Vai voltar lá debaixo do olhinho, ó. Nós vamos passar novamente pela argolinha do nosso botão. Puxa e volta lá para baixo. Dá uma olhada aí para ver se ficou legal, se puxou bem. Não pode puxar tanto, não pode ficar muito sem puxar, porque esse efeito, né, afundadinho, que fica muito bonito. Vou segurar com o dedo o meu botão aqui e vou arrematar aqui embaixo. Vou esconder a minha linha e fazer o mesmo do outro lado. Com os dois olhos colocados, pessoal, eu vou colocar agora um detalhe aqui na boquinha, que não é obrigatório, ele é opcional. E eu vou estar utilizando aqui linha de crochê no tom marrom e destacar mais aqui no meu ursinho. Como ele é azul escuro, se eu colocasse um preto aqui não ia destacar tanto. Eu vou aqui, gente, aproveitar um desses buraquinhos que já tá aqui, vou sair aqui, ó, bem aqui, é mais ou menos aqui, ó, 3 dedos do meu focinho, bem na costura, e vou espetar aqui em cima, gente. E eu vou sair aqui embaixo novamente no mesmo ponto. Puxei para ficar justinho. Vou voltar lá para baixo, sem deixar repuxar aqui, tá, gente? E vou arrematar aqui de baixo. Eu fiz assim, decidi colocar essa boquinha aqui no final, porque eu já tinha testado colocar antes e acabou ficando frouxo essa linha aqui. Então, dessa forma aqui, ela não fica bambo, então eu gostei mais do resultado. Agora, nós vamos colocar as perninhas. E nós vamos utilizar botões, ó. Eu estou utilizando aqui 4 botões iguais, um tamanho médio para grande, que ficou aqui desse jeito. Eu gosto de botões grandes aqui, mas se você quiser colocar menores, não tem problema. Se quiser colocar maior embaixo, menor em cima, botões de cores diferentes, fica ao seu critério, gente. Pode fazer do jeito que você quiser, sempre combinando aí com o nosso ursinho. Primeiro eu vou pegar aqui mais linha de pesponto, que é bem forte, e vou marcar aqui da minha costura um dedão também e vou fazer um ponto aqui. Vou atravessar o corpinho pro lado de lá e pegar a mesma altura, um dedão. Puxei um pouco, dei um espaço aqui de meio centímetro, voltei para lá pro mesmo ponto. Puxei, gente, aqui você pode puxar mesmo, ele vai afundar bastante. Eu quero que essa parte aqui, ó,
fique bem mais fina do que aqui em cima, porque é onde que vai ser encaixado as perninhas. Vou voltar para lá, eu quero que o afundado fique preso, então eu passando mais uma vez, ó, ele já vai ficar preso aqui para mim, ó, quase não solta. Agora, como nós estamos aqui do lado de cá, eu vou colocar uma perninha, ó, vou passar por dentro, vou sair aqui na frente, vou passar por um botão, volto por outro buraquinho do botão, saio lá atrás e vou atravessar para o outro lado. Já puxo a minha perninha para cá, vou fazer o mesmo processo, ó. Passei por dentro da minha perna, saí na frente, passei pelo botão, voltei e vou sair lá do outro lado por debaixo da perna. Ó, você pode ir puxando as perninhas assim para você encaixando aí. E tente sair bem ali mesmo, no mesmo rumo, tá, pessoal? Puxei, ó, vou passar dentro da minha perna, no outro furo do botão, ó, volto por outro buraco e vou sair lá do outro lado. E você vai fazer, gente, esse vai e vem, né? Alternando os buraquinhos aqui do botão até que fique bem firme. E para arrematar, pessoal, eu faço dessa forma, ó. Você vai dar algumas voltas aqui e vai dar um nó prendendo, ó, lá de baixo e esconde a linha. E para colocar os bracinhos, nós vamos fazer a mesma coisa das perninhas, alternando entre os botões. E para arrematar, faça a mesma coisa que fizemos na perninha. E nosso ursinho já está finalizado, pessoal. Gostei muito, mas muito desse resultado mesmo. Eu espero que vocês gostem também bastante. Mas antes de finalizarmos a nossa aula, eu vou te dar dicas de como colocar também as golinhas e também o capuz nos ursinhos. É mais uma opção para você oferecer para o seu cliente. Muitas roupinhas vêm com esses detalhes que podem ser aplicadas diretamente no ursinho. Eu retirei o capuz todinho lá da minha roupinha, né? Antes de riscar, eu não vou utilizar nenhuma parte deles aqui, mas nós vamos cortar ele. Então, se você precisar de algum pedaço extra, pode contar com alguns pequenos pedaços aqui desse capuz. Primeiro nós vamos medir a largura da peça, né? Dessa parte aqui de cima do corpo ou então da cabeça, porque o capuz vai ficar envolvendo toda essa parte de baixo. Esse aqui é o tamanho G, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho aqui mais ou menos 11 centímetros até na minha costura. Então vou dobrar essa metragem, né? E eu tenho 22 centímetros. Então eu tenho que ter a extensão de 22 centímetros aqui no meu gorro. E eu tenho aqui, pessoal, um gorro muito grande. Olha, eu tenho aqui mais ou menos 40 centímetros de gorro. E como nós vamos diminuir? Aqui, como é um forro que tá duplo, nós vamos fazer isso duas partes. Às vezes, pessoal, se você tem um gorrinho aí que não é duplo, então basta fazer de uma vez só. Eu vou abrir aqui, ó, eu vou dobrar ao meio e nós vamos tirar nessa parte aqui, ó. Então, eu tenho aqui metade, eu tenho aqui meu gorrinho completo, eu tenho esse detalhe aqui que é dobrado, então prestem bastante atenção no tipo de gorro que vocês estão utilizando aí. Eu tenho mais ou menos, então, aqui, ó, 18 centímetros na metade do meu gorro. Eu vou ter que diminuir mais ou menos esse gorro até mais ou menos uns 20 centímetros. Eu vou marcar aqui, então, 10 centímetros do início do meu gorro, que tá aqui, até aonde eu vou marcar, então 10 centímetros. E vou fazer um desenho assim, ó, porque eu quero que ele cresça um pouco para cima para acomodar a cabecinha do nosso urso, ó. Aqui na base eu vou ficar com ele mais curtinho e aqui em cima ele vai ficar mais largo. Agora lá na máquina eu vou costurar essa parte aqui. Costurei lá na máquina, pessoal, e aqui agora você já pode virar o gorrinho, ó, para você observar o tamanho que ficou. Tá legal? Você precisa arrumar alguma coisa, você precisa tirar. Ó. Aqui tá dando um bom tamanho, né? Eu tenho essa parte aqui na frente ainda, ó. Então vou ficar com um bom tamanho aqui atrás. Então agora eu já posso cortar o meu gorrinho. Eu vou deixar uma margenzinha aqui. E com essa parte, pessoal,
Eu vou aqui no forro, ó, eu vou virar o meu forro, vou acertar, vou colocar aqui em cima, vou riscar, ó, vou costurar um pouco aqui, ó, pra frente. Por quê? Porque eu tirei a margem de costura aqui, então para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Vou lá para a máquina e vou costurar nesse risco aqui, ó. Costurado, pessoal, agora eu vou cortar. Vou já desvirar o meu gorro. Vocês viram que ó, ele já ficou bem menorzinho. E para você ver se ficou bom, você pode estar utilizando a própria cabeça do urso para ver se vai caber, gente. Porque esse capucinho ele tem que entrar na cabecinha do nosso urso. Ó. Então você vê mais ou menos aí. Se quiser, enche a cabeça para testar. Depois esvazia na hora de fazer. E eu vou cortar esse gorrinho aqui embaixo, ó. Para ele ficar reto. Deixa eu abrir aqui para vocês que vocês vão entender melhor. Eu vou tirar toda essa parte aqui para ele ficar numa altura menor. Vou cortar até o meio. Vou dobrar para ficar bem certinho. Então nós já temos o gorrinho diminuído aqui, certo? E agora nós vamos costurar aqui embaixo para prender as duas partes. E agora, pessoal, ó, então eu tava com 40 centímetros, aqui agora eu fiquei com 20,5 que deu. Então já posso aplicar aqui na minha peça. Olha, e eu vou aplicar da seguinte maneira. Cabeça, vou pegar, como aqui eu tenho meio, ó, eu vou colocar o meio aqui da minha cabeça junto. Pode colocar um alfinete, pode dar um pontinho, certo? Alfinetei até aqui, quase na frente, ó, até onde que ele vai vir. E vou alfinetar do outro lado também. Alfinetado, gente, agora eu vou costurar o gorrinho na cabeça. E lembrando, gente, que aqui vai só aumentando a quantidade de tecido. Então, vai aumentando o ponto da sua máquina para esse tecido correr bem legal. Vou costurar, então, essa parte aqui lá na máquina. Veja aqui, pessoal, se ficou certinho, ó. O meu aqui tá bem semelhante às duas partes. Você vai acertar essas diferencinhas que deu aqui, ó, para facilitar ali na hora de prender o corpinho. E agora é só a gente prender a parte de dentro aqui no nosso corpo, que é a mesma forma, ó, frente da minha cabeça com frente do meu corpo. Vou colocar lá dentro. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no ursinho anterior. Mais uma vez eu falo com vocês, gente. Essa parte aqui vai ficando cada vez mais grossa, então aumentem o ponto da máquina. Você vai fazer a mesma coisa, você vai encontrar as costurinhas, ó, a parte de fora, né, que é o corpinho, com a parte de dentro, que é a cabeça. Então aqui, ó, fica bem certinho aqui. E agora eu vou costurar prendendo todas essas partes, gente. E outra coisa que é muito importante, pessoal, a parte aqui de desvirar, você tem que deixar ela um pouco maior, porque são muitos tecidos para passar. Então, aumenta um pouco a aberturinha aqui para desvirar. Tá todo costurado, pessoal. Foi bem fácil. Agora você vai tirar os alfinetes, né, e desvirar. Meu buraquinho aqui já tá maior. E você vem puxando com cuidado. E para fazer a golinha, pessoal, eu fiz da seguinte maneira. Nesse tamanho aqui, que é o PP, né? Eu fiz com a roupinha RN, é bem pequenininho, então a gola é muito grande. Uma só não dá para colocar, então eu vou colocar imitando a roupinha que veio. Então, ó, para poder fazer, primeiro eu vou desmanchar essa golinha por dentro para desmanchar esse pesponto. Ó, e nós vamos medir, ó, a posição da golinha aqui no pescocinho. Como essa golinha é uma golinha dupla, ela tava, né, duas partes assim na roupinha, eu vou colocar metade e metade. Então, ó, eu vou começar a contar a partir do meio aqui, que vai ser o final da minha gola. Então eu vou pegar onde que tá o pesponto aqui, ó, vou colocar aqui por cima e vou medir o tamanho do meu pescocinho aqui, até na parte da frente, onde que essa golinha vai finalizar. Ó, vi aqui onde que é a emenda, né, da minha frente, vou marcar aqui com a caneta apagável. Ó. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma voltinha imitando a parte de cá, ó.
certo? Eu estou diminuindo aqui a minha golinha para caber ali no meu pescocinho. Vou costurar lá na máquina, fechando aqui. Costurinha feita, pessoal, eu vou cortar, né? E vamos desvirar. A parte da frente você pode fazer o pespon para manter, né, o original aqui, ou então deixar assim. Outra dica para vocês é diminuir ela um pouco aqui, ó, para não ficar tão desproporcional lá na frente. Então aqui, ó, faço as duas bem iguaizinhas pra gente colocar lá. Então temos duas golinhas diminuídas, bem iguaizinhas, ó. Fiz o pesponto lá na máquina para manter, né, o original. E agora nós vamos costurar aqui. Nós vamos prender, ó, de acordo com o nosso pescocinho. Aí você pode prender, passar uma costurinha na máquina para depois a gente fechar junto com o corpinho, como a gente fez no capuz. Fala que com esses detalhes não fica ainda mais incrível o nosso ursinho da memória. Antes de finalizarmos o nosso curso, pessoal, eu vou passar mais informações importantíssimas para você. Eu fiz uma pesquisa de mercado e coloquei lá na nossa apostila uma sugestão de vendas para cada ursinho. Mas ó, essa é apenas uma sugestão. Você precisa ver se os ursinhos terão muitos detalhes. Tem roupinhas, pessoal, que vêm com muitos detalhes. Então serão mais trabalho a ser feito. Por isso, valorize sempre o seu trabalho e cobre o preço justo pelos ursinhos. Outra coisa muito importante, pessoal, quando a roupinha chegar na sua casa, não se esqueça de fazer uma foto para poder divulgar nas suas redes sociais. Você precisa colocar lá na sua rede social a foto da roupa com a foto do ursinho. Você vai estar usando um programa de edição para juntar essas duas fotos, roupa mais ursinho, para colocar nas suas redes sociais. Nem todo mundo conhece esse conceito, então você precisa mostrar como é feito, que é feito com as roupinhas de bebês. Além de roupinhas de bebê, pessoal, você também pode utilizar esse conceito fazendo em roupinhas de adulto, camisas especiais, roupas de pessoas que já se foram. Então são muitas opções para você estar aplicando o conceito dos ursinhos da memória. Bom, pessoal, nós encerramos agora o nosso curso dos ursinhos da memória. Eu desejo do fundo do coração que você venda muitos ursinhos por aí. Lembre-se que são peças extremamente afetivas, extremamente vendáveis. Se ficou com alguma dúvida, pessoal, não fique com ela na cabeça. Me envie mensagens nas minhas redes sociais ou através do meu canal de atendimento pelo WhatsApp. Ah, e também deixarei aqui o link para você conhecer melhor a artista britânica que criou os primeiros ursinhos da memória. Um beijo no coração de todos vocês e boas vendas!